Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar se devemos jejuar nos dias de hoje. E entender que o jejum nos ajuda para se preparar para a batalha espiritual. Então, se você quer saber como jejuar, por quantos dias, quais alimentos você pode ou não consumir, se você pode beber água ou não, se você pode fazer por uma causa específica. Essa e outras dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. A primeira coisa que nós vamos ver é o que é o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos por um determinado tempo, com o propósito de você intensificar a sua busca por mais da presença de Deus. E é importante lembrar que o jejum não é simplesmente você ficar sem comer. Mas o jejum é uma decisão de você deixar os desejos da carne em segundo plano para você fortalecer o seu espírito através da oração e da leitura da palavra. Tem muita gente que acha que o jejum é feito só por quem é muito religioso, ou só por pastores, por líderes da igreja. Mas na verdade, todo cristão deveria fazer jejum, porque quando você elimina a alimentação por algumas horas ou dias, você se desliga das coisas desta terra e fica muito mais sensível com as coisas de Deus. Mas qual é o sentido disso? E a primeira coisa que você deve saber sobre o jejum é que ele não vai mudar Deus. Jejum não vai fazer com que Deus seja mais bondoso, mais misericordioso, que Deus vai te amar mais por causa disso. Não. O jejum vai mudar você. O jejum vai mudar o seu coração e fortalecer a sua fé, e consequentemente você vai se aproximar mais de Deus. Além disso, a Bíblia diz que o jejum pode ter vários outros propósitos. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento as pessoas deixavam de se alimentar para interceder pelas outras, ou porque estavam demonstrando arrependimento, ou porque elas estavam buscando proteção, cura, libertação. E já no Novo Testamento, nós vemos o exemplo do próprio Jesus, quando ele fez o jejum para se preparar para os desafios que ele iria enfrentar no seu ministério. Também está escrito que os primeiros cristãos jejuavam quando eles iam tomar decisões muito importantes, para pregar a palavra de Deus com ousadia, para ter mais autoridade espiritual. Viu só como é importante o jejum? Então você pode fazer um jejum sim, por uma causa impossível que você está passando, por uma pessoa que está passando necessidade, um enfermo aí na sua família, para Deus abrir uma porta de emprego. Isso tudo é importante, porque Deus está vendo a intenção do seu coração. E outra dúvida muito comum também é, como fazer um jejum? Muitas pessoas têm problemas de saúde. Elas têm fraqueza física, então elas ficam com dúvida: será que eu devo fazer ou não? Essas pessoas escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. E mesmo que não tenha nenhum exemplo na Bíblia sobre esse tipo de jejum, nós não podemos dizer que ele não tem valor, porque como eu disse, Deus vê a capacidade e a intenção do coração de cada pessoa. E tem um outro tipo de jejum que é abrir mão de certos alimentos que você gosta, e até mesmo coisas que estão te atrapalhando na caminhada com Deus, como a internet, televisão, e eu também não acho que isso é errado, afinal de contas, você está fazendo isso com o propósito de se aproximar de Deus. E tem também o jejum de Daniel. Muito comum, muitas pessoas me perguntam sobre esse jejum. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos fizeram um jejum onde, por 21 dias eles só comeram legumes e beberam água. Eles fizeram isso porque não queriam se contaminar com as comidas do rei, porque aquele rei era idólatra. Então, as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, não comem carne, não comem doces e nem pão. Elas comem frutas e legumes e bebem água,
suco durante 21 dias. Esses 3 tipos de jejum que eu citei para você são chamados de jejuns parciais. Mas existe também o jejum normal, onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água por um certo período. Esse, provavelmente, foi o jejum que Jesus fez durante os 40 dias em que ele esteve no deserto. Isso quer dizer que Jesus bebeu água então? Pode ser que sim, porque a Bíblia não fala se Jesus ficou sem beber por esses 40 dias ou se ele sentiu sede durante aquele tempo. Depois você lê aí na sua Bíblia, Mateus 4, 1, 2. E ainda temos o jejum total, onde a pessoa fica sem comer nada e também não bebe água. Mas isso eu não recomendo, e não recomendo mesmo, porque o nosso corpo precisa de água para fazer os nossos rins funcionarem normalmente. Eu já ouvi muitos médicos dizendo o quanto isso é perigoso. Na Bíblia há pouquíssimos casos desse tipo de jejum, e eles duravam em média 3 dias, que é o caso de Esther, o caso de Paulo. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas Moisés jejuou por 40 dias. Ele não comeu, não bebeu. Mas você deve se lembrar que aquela era uma ocasião especial. Moisés estava repleto da glória de Deus, ele estava debaixo do mover de Deus, porque senão ele não suportaria. A Bíblia não tem uma regra definida, por isso você é livre para escolher o tipo de jejum que você deve fazer. Há muitas pessoas que fazem jejum de um dia, outras fazem de apenas 12 horas. Tudo depende do quanto você aguenta, sem ficar se sacrificando muito. É muito importante você entender que não é uma barganha com Deus. Jejum não é você fazer uma troca com Deus, como se Deus fosse obrigado a te abençoar, como se Deus fosse obrigado a responder suas orações. E eu vi que muita gente, elas ficam com essa ideia na cabeça, eu fiz jejum por um dia, fiz jejum de uma semana, fiquei subindo no monte, e Deus não me respondeu. Por quê, pastor? É porque você tem que entender que existe o tempo de Deus, existe a maneira de Deus que muitas vezes é diferente da nossa. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, se Deus for te dar algo para te prejudicar, Ele não vai fazer isso. E você tem que entender uma coisa, desde o primeiro dia que você orou, Deus já ouviu sua oração. Deus já recebeu, então descanse o seu coração. Você pode ter certeza, você fez algo que Deus se agradou, e no tempo certo Deus vai te abençoar. Amém. A Bíblia diz no livro de Daniel capítulo 10 que o Senhor apareceu para Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia que você passou a se humilhar na minha presença, são ouvidas as suas orações. Então não pense que o seu jejum tem sido em vão. Amém. Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas sobre o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Então, se você gostou deste vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre jejum. E também se inscreva aqui no meu canal. Deus abençoe.